Essa lâmina é um corte transversal da medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Então, se é um corte transversal, né, nós podemos observar aqui, nessa região que eu estou circundando com a seta, isto aqui é o chamado H medular, da medula espinhal, que é constituído por substância cinzenta. Externamente é o H medular, essa região aqui, esta outra aqui, esta e esta, que vocês podem observar que é diferente já nesse aumento, é mais clara, né? E mais parece que tem um aspecto esburacado, assim, a impressão que se tem é essa. Então, essa aqui é a substância branca, tá? Então, o H medular é a substância cinzenta, aqui, cinzenta, e externamente nós temos substância branca. Bom, aumentando, para estudarmos primeiro a substância cinzenta do H medular, nós observamos que no H medular existem corpos celulares ou pericários de neurônios, ok? Todas essas células maiorzinhas aqui são neurônios. Essas que apresentam o citoplasma visível, todas essas são neurônios. Ok? Alguns, eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Alguns, a gente consegue, em alguns a gente consegue ver o núcleo, como aqui, ó. Então, aumentando, olha só. Aqui está o núcleo do neurônio, nucleolo, e aqui ao redor dá para ver o citoplasma perinuclear. Tudo isso forma o pericário. Aqui tem outro neurônio, núcleo, nucleolo e um pouco do citoplasma, não apareceu muito. Aqui outro neurônio, núcleo, nucleolo e o citoplasma. Mais outro, e aqui tem o maior deles, que aparece aqui nessa área, que tem um núcleo aqui, o nucleolo não apareceu no corte, isso aqui é o núcleo, e aqui o citoplasma perinuclear. Nesse aqui, a gente consegue perceber que tem umas manchinhas escuras aqui, ó, no citoplasma. Essas manchinhas são os chamados corpúsculos de Nissen, que são aglomerados de retículo endoplasmático rugoso e poliribossomos livres, que tem no citoplasma do neurônio. Bom, estes outros núcleos que aparecem aqui, ó, como este, são núcleos menores e não tem citoplasma visível. Aqui, né? Tem vários núcleos aqui. Esses núcleos, então, menores são de células da neuróglia, ou células da glia, que nessa coloração aqui não dá para identificar qual é o tipo, porque a gente não consegue ver o citoplasma. E a gente identifica as células da neuróglia pelo citoplasma. Ok? Então, aqui nesse campo está aparecendo a substância cinzenta, que é constituída por pericários de neurônios, células da neuróglia, que são de 3 tipos: astrócitos protoplasmáticos, oligodendrócitos e micróglia. E fibras nervosas amielínicas, que a gente não consegue visualizar, que elas são muito delgadas. E pode aparecer poucas fibras nervosas mielinizadas. A gente não consegue identificar, mas pode ter algumas, ok? Bom, diminuindo de novo. Aqui nós temos, que seria o eixo, ó, essa região seria o eixo horizontal do H medular. Este canal que aparece aqui, que também ainda está na substância cinzenta do H medular, esse canal se chama canal ependimário. É o que sobrou do tubo neural, é o resquício do tubo neural do embrião. E essas células que formam a parede desse canal são chamadas de células ependimárias, que são um tipo de células epiteliais, que revestem cavidades dos órgãos do sistema nervoso central. Aqui tem mais alguns neurônios, né? É a mesma coisa.
Saindo, então, da substância cinzenta, aqui, ó. Então, aqui, ó, mais ou menos, eu coloquei da metade direita aqui da tela, substância cinzenta. A metade esquerda, substância branca. Dá para perceber que existe uma diferença no aspecto das substâncias. Aumentando um pouco mais a substância branca, nós observamos essas estruturas claras com um pontinho dentro. Aqui também é uma estrutura clara com um ponto dentro. Esse ponto pode estar deslocado. Aqui tem outra, uma estrutura clara com um ponto dentro. Aqui tem uma estrutura clara, vou aumentar um pouco mais aqui. Estrutura clara com um ponto dentro. Bom, isso aqui, essas estruturas são cortes transversais de fibras nervosas mielínicas. Esse ponto escuro dentro é o axônio, é a fibra nervosa. E essa parte clara ao redor seria a bainha de mielina. Nessa preparação, a mielina não está presente porque ela foi removida pela técnica histológica, porque ela é lipídica principalmente. Ela é lipoproteica, mas tem muito lipídio. Então ela é removida pelos solventes utilizados na técnica histológica. Então a gente só enxerga o espaço onde tinha mielina, mas não tem mais, e o axônio dentro. Obviamente, muitas vezes o axônio fica deslocado, como esse, ó. Aqui está todo o contorno da fibra mielínica, o axônio está deslocado para o lado. Ok? Aqui tem um axônio, outro axônio, outro axônio. Todas as fibras nervosas que existem na substância branca são mielinizadas. Por isso que a substância branca é branca. Porque a mielina é branca, é esbranquiçada. E aí também aparecem núcleos, observe, núcleos semelhantes àqueles que são encontrados na substância cinzenta, só que na substância branca. Também são células da neuróglia, todos esses núcleos aqui, observe, são células da neuróglia, e a gente também não consegue identificar porque não visualiza o citoplasma. Então, a gente tem que saber, teoricamente, que aqui, na substância branca, nós temos as seguintes células da neuróglia: astrócitos fibrosos, oligodendrócitos e micróglia, mas não dá para identificá-los. E o constituinte que tem mais quantidade na substância branca são justamente as fibras nervosas mielínicas. Por isso que a substância branca é branca. Tá? Então aqui, ó, substância branca. E aqui, substância cinzenta. Ó, acho que é visível a diferença. Substância cinzenta com os neurônios pericários, né? De novo, substância branca. Ok? Aqui para vocês prepararem observarem uma outra lâmina do site, né? Que eu estou usando, corada com HE. Nós não temos uma lâmina assim corada com HE na coleção. Observe que dá para ver perfeitamente, ó, o H medular. Ok, ó. Justamente o contorno, dá para perceber. Aqui seria o eixo horizontal, aqui está o canal ependimário, ó, um dos cornos, a parte dos cornos do H medular, aqui tem outra parte, certo? E tudo aqui na volta é a substância branca, né? Agora eu vou aumentar para vocês verem que dá para ver exatamente a mesma coisa com essa coloração. Observem aqui, na substância cinzenta, os pericários dos neurônios. Nesse local aqui não dá para ver nenhum núcleo, ó. Só dá para ver o pericário. Vamos ver aqui se dá para ver algum. Aqui aparece o neurônio. Aqui parece que dá para ver o núcleo. Vamos ver aqui. Aumentando. Ó, dá para ver o núcleo do neurônio. Mas não está muito bom, mas são neurônios. Aqui também, ó, tem um núcleo aqui, ó. Núcleo, parece que é o nucleolo. E aqui é o citoplasma perinuclear. Vamos ver se dá para ver mais algum. Pericários, ó. Mas pelo jeito, os núcleos não estão bem nítidos. Aqui dá para ver um pouco do núcleo, ó. E aqui o citoplasma perinuclear. Dá para ver até um prolongamento saindo do pericárdio.
Dá para ver também, olha aqui, os núcleos das células da neuróglia, exatamente como na outra coloração. Aqui, ó, no H, o eixo horizontal do H medular, o canal ependimário, com as células ependimárias. Do outro lado, ó, aqui parece que tem alguns neurônios cujo núcleo está mais visível, olha aqui. Aumentando bem. Núcleo do neurônio, nucleolo, é sempre um nucleolo grande e central que tem no núcleo do neurônio, e aqui um citoplasma perinuclear, e dá para perceber que tem uma granulação visível, que são os chamados corpúsculos de início, já falei deles, né? Vamos ver se tem mais algum. Aqui tem um que dá para ver o núcleo. O núcleo dá para ver aqui, núcleo, nuclear dá para ver mais ou menos, e aqui o citoplasma perinuclear, com essas manchinhas que são os corpúsculos de início. Bom, aqui dá para ver muito bem o limite, ó, a vantagem dessa lâmina está sendo ver direitinho a diferença entre a substância cinzenta e a branca. Então aqui, como nós já vimos na outra lâmina, né, corada com outra coloração, mesmo aspecto, observe, esburacado que eu digo. Aqui dá para ver aqui, ó, axônio, bainha de mielina. Axônio, bainha de mielina. E assim vai indo, igual a outra que nós vimos agora. Tá? Os axônios às vezes aparecem deslocados, isso aqui é uma fibra mielínica, o axônio está do lado. Ok? Ó, aqui tem uma fibra mielínica grande, o axônio, e aqui aonde tinha bainha de mielina. E os núcleos das células da neuróglia aqui não estão tão visíveis, mas aqui tem um, ó. Tem outro. Ok? Mas está bem didático para vocês entenderem aqui o H medular. Está muito didático, é a grande vantagem dessa lâmina. Aqui está uma fotografia da nossa lâmina de medula espinhal, um corte transversal, aonde dá para perceber aqui, ó, o H medular. Eu vou circundar, ó, aqui, lá, aqui, vem aqui. Ok? Então aqui está o H medular, aqui o eixo horizontal, com o canal ependimário. Aqui em cima, substância branca. Aqui do lado esquerdo, substância branca. Aqui do lado direito, substância branca. E aqui embaixo também, substância branca. Vou aumentar um pouco, até onde der o foco. Ó, aqui vocês conseguem ver o canal ependimário, constituído pelas células ependimárias, que fazem revestimento. E aqui estão pericários de neurônios. O foco não está muito bom, então eu vou reduzir esse zoom aqui. Ó, pericários de neurônios, né? E aqui em cima dá para ver a substância branca. Saindo desse aumento aqui para uma lâmina, aqui, ó, um aumento maior, dá para ver, ó, com detalhe, ó, o neurônio bonito, o núcleo. Peraí, deixa eu tentar aumentar aqui que tá aqui. Olhem só, esse pericário muito bonito, com o núcleo bem claro, o nucleolo bem visível e central, e aqui ao redor o citoplasma perinuclear. Dá para você observar dois prolongamentos saindo do pericário, só não dá para identificar que tipo de prolongamentos eles são. Aqui ao redor se observam núcleos de células da neuróglia. Aqui do lado esquerdo dessa imagem, dá para se observar a substância branca. Podemos tentar aumentar aqui para ver se conseguimos ver, ó, substância branca, fibras nervosas mielínicas. Aqui desse lado também, ó, tem substância branca,
no canto esquerdo superior aí, essa parte, substância branca com fibras nervosas mielínicas. Só para vocês poderem comparar a nossa lâmina com as do site. Aqui é um detalhe do maior aumento da substância branca, uma região onde está bem visível as fibras mielínicas. Aqui está o axônio, a bainha de mielina, o axônio, bainha de mielina, assim vai indo. Ó. Vários axônios, que são esses pontinhos cinza aqui, né? Mielinizados. E esses núcleos aqui mais escurinhos são núcleos de células da neuróglia da substância branca. Ok? Essa lâmina aqui é um corte do cérebro, curado com HE. Nós não temos um corte abrangendo uma área tão grande como essa, mas dá para ver aqui, ó, a substância cinzenta externa e no centro, substância branca. Essa parte mais corada, então, corresponde à substância cinzenta. Nós temos uma lâmina na coleção que só mostra uma porção, um pedaço da substância cinzenta. Peraí. Só um pouquinho aqui, me atrapalhei. Ó, eu vou aumentar essa parte da substância cinzenta, que na verdade é constituída por 7 camadas histológicas distintas, mas são muito difíceis de serem identificadas. Então, nós vamos ver apenas os neurônios piramidais que caracterizam a córtex do cérebro. Então, todas essas camadas, as 7, que são difíceis de serem identificadas, todas elas apresentam neurônios piramidais, que são neurônios que na lâmina, no corte histológico, eles parecem triangulares, como esse aqui, ó, um pericário piramidal. Tem outro pericário piramidal, mais um. Então, a gente vai olhando, ó, até achar que tem um, eu vou aumentar um pouco mais. Então, tem um pericário piramidal, dá para ver o núcleo, nucleolo, e o citoplasma perinuclear. E todos são assim, ó, piramidais. Esses outros núcleos que aparecem ao lado são células da neuróglia, que não podem ser identificadas porque o citoplasma não foi corado. Ó, piramidal, pericário piramidal, né? Na verdade tem uma forma que lembra uma pirâmide, só que no corte histológico, que a gente só vê 2 dimensões, a gente vê como se fosse um triangular. Ó, aqui está o nucleolo, o núcleo, e o pericário, o citoplasma perinuclear. Olha aqui, ó, esse aqui está mais bonitinho. Estão vendo? Eles todos têm, parece que tem uma pontinha para cima. Ó. Esse está bem piramidal. Ó. Núcleo, nucleolo e citoplasma perinuclear. Alguns não estão bem característicos, mas a gente tem que ir procurando. Olha esse aqui, ó, piramidal. A gente vai procurando e aparecem alguns mais bonitos. Aqui, ó, piramidal. Tem um grande aqui, ó, piramidal. Você sabe que a biologia não é a matemática, então a forma geométrica não é perfeita, correto? Ó, aqui, ó, o núcleo, nucleolo e citoplasma perinuclear. E aqui, célula da neuróglia, que vocês teoricamente devem saber que são aqueles tipos que nós já vimos. Podem ser astrócitos protoplasmáticos, oligodendrócitos e micróglia. Ó, esses neurônios são maiores um pouco, ó. Piramidais, ó, núcleo, nucleolo, citoplasma perinuclear. E é mais ou menos isso. Aqui tem um que está bem piramidal, só que, ó, aqui, ó, bem piramidal. Só que o núcleo não está muito visível. Aqui está o núcleo, aqui está o nucleolo e o citoplasma perinuclear. Acho que deu para ter uma ideia, né, do que é um neurônio piramidal. Se vocês se depararem com esses neurônios, aqui está mais bonito, ele é bem grande, ó. Ó, o núcleo, nucleolo, citoplasma perinuclear. Dá até para identificar os corpúsculos de Nissen também. Tem as regiões mais profundas da córtex, ou seja, mais próximas da substância branca, apresentam neurônios maiores, observe. Esses aqui estão maiores do que aqueles da camada mais externa da córtex. Olhem que esse aqui está perfeito. Núcleo, nucleolo e o citoplasma bem piramidal.
bem piramidal. Acho que deu para ter uma ideia. Essa lâmina tá bem boa mesmo. Essa lâmina aqui, que é do site, né? Mostra a córtex do cerebelo, com todas as suas projeções, ó, né, as suas folhas, prolongamentos, e aonde dá para perceber claramente a córtex, são essas camadas aqui da córtex, e aqui no centro, a substância branca, que fica no centro dessas projeções, ó, aqui a substância branca. Então ela penetra nessas projeções, formando um eixo central dessas dobras todas. Aqui, ó, aqui está mais espessa a substância branca, ó, mas ela vai se ramificando, né, entrando nas dobras. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham aqui. Nós não temos uma lâmina de cerebelo corada com HE, mas é bom que vocês tenham a ideia de como é. Então eu vou mostrar rapidamente essa lâmina para vocês. Vou aumentar um pouco nessas dobras. Então, aqui está o eixo central de substância branca. É mais claro, dá para ver. Essas camadas aqui, ó, isto é a córtex, ok? Que envolve externamente as dobras do cerebelo. Aumentando mais um pouco, a gente observa as 3 camadas do cerebelo. A camada mais interna, ó, é essa aqui que fica ao redor da substância branca, que está aqui, é a camada granulosa. Observem que tem um aspecto granuloso mesmo. Depois tem uma camada que é formada por uma única fileira de células aqui grandes, ó, que são chamadas de células de Purkinje, são neurônios muito grandes. Então, essa camada aqui é a camada de células de Purkinje. E a camada mais externa é a camada chamada molecular, ela é mais lisa e mais clara. Eu vou aumentar um pouco mais para vocês observarem mais detalhe. Realmente, essas fotos estão muito boas, esses sites. Olha aqui a camada granulosa, que é a mais interna da córtex. Os grãos do cerebelo nada mais são do que neurônios muito pequenos, ó. Essas bolinhas escuras que vocês estão vendo são núcleos de neurônios pequenos, são os menores neurônios do nosso organismo, do organismo animal, de modo geral. Aqui estão as células de Purkinje, que são neurônios muito grandes, formando uma única camada. E aqui a camada molecular, que praticamente tem grande parte da camada molecular, são prolongamentos, são dendritos das células de Purkinje. E aqui também tem células da neuróglia. Esses núcleos que aparecem aqui são de células da neuróglia. Então, nós estávamos nessa parte. Ó, então, qualquer lado aqui é a mesma coisa. Aquela parte que eu escolhi estava um pouco melhor. Eu tô, aqui, ó, vou olhar essa parte agora. Ó. Aqui está a substância branca, né? Ao redor da substância branca tem a camada mais profunda da córtex. A córtex é isso aqui, lembrando, é a camada granulosa. Depois tem a camada de células de Purkinje e a mais externa é a camada molecular. Aumentando de novo. Olha que bonito que está aqui. Dá para ver o prolongamento da célula de Purkinje aqui, ó. Olha aqui, ó, dá para ver um pouco que tem uma árvore dendrítica. Cada célula dessa tem uma árvore dendrítica muito ramificada, que fica na camada molecular. Então aqui dá para ver, ó, célula de Purkinje. A parte da esquerda é a camada granulosa e a parte da direita é a camada molecular. Ok? Então, nós estamos aqui. Realmente essa lâmina está muito bonita. Uma outra lâmina, uma outra coloração, mostrando um corte no cerebelo. Essa parte toda aqui é um corte do cerebelo, onde podemos ver bem as camadas da córtex e muito bem delimitada a substância branca, observe. Ok? No centro de cada dobra dessas, o eixo central é a substância branca. Isto é substância branca. Aumentando, para não perder muito tempo, vocês já viram as camadas, né? Observem que aqui está um pouco mais difícil de identificar a camada de células de Purkinje. Os núcleos estão muito marcados, ó, os núcleos de células da neuróglia que tem nas camadas, tá?
Então, a camada mais externa é a camada molecular, que é mais clara. Aqui tem as células de Purkinje, que estão mais difíceis de serem identificadas com esta técnica de coloração. E aqui a camada granulosa. Realmente está difícil de ver as células de Purkinje nesta preparação. Vou tentar aqui. Olha aqui, a substância branca está bem nítida aqui. Isso aqui tudo é córtex. Novamente, vamos tentar aqui, para vocês verem que realmente não está muito fácil. Aqui, ó, camada molecular, com muitos núcleos de células da neurócle. Aqui a camada de células de Purkinje, que estão difíceis de serem visualizadas. E aqui a camada à esquerda, a camada granulosa, formadas por pequenos neurônios. Essa é uma fotografia da nossa lâmina de cerebelo. Vocês podem observar a coloração diferente, mas dá para ver perfeitamente tudo que nós vimos nas outras lâminas. Ou seja, as dobras que existem no cerebelo. O eixo central dessas dobras é formado por substância branca. E ao redor da substância branca nós temos a substância cinzenta, que é chamada de córtex do cerebelo, porque é a parte mais externa, né, do cerebelo. Então aqui nesse aumento já dá para ver que ao redor da substância branca, né, adjacente à substância branca, nós temos uma camada mais escura, que é a camada granulosa, seguida pela camada de células de Purkinje, e a camada mais externa é a camada molecular. Aqui uma fotografia em maior aumento, né, onde vocês podem observar aqui a camada granulosa da córtex do cerebelo, aqui a camada das células de Purkinje e mais externamente a camada molecular. Ó. Ok? Dá para ver direitinho, né, as três camadas. Vou tentar aumentar um pouco aqui nas células de Purkinje, desse lado aqui, ó. Então, novamente, aqui está a substância branca, a camada granulosa da córtex ao redor da substância branca. Depois, a próxima camada é a camada de células de Purkinje, que são esses neurônios. Vou aumentar um pouco aqui, ó. São neurônios bem grandes, dá para ver o núcleo citoplasma aqui da célula de Purkinje. E aqui mais externamente a camada molecular. Okay? Não esqueçam que essas três camadas que a gente está estudando são as camadas da córtex, do cerebelo. Vamos ver se tem alguma outra imagem aqui, ó. Uma imagem com outra, tá mais a coloração mais forte, mas também é da nossa lâmina. Dá para ver claramente, ó, à direita, a camada granulosa. Então, não esqueçam que os grãos do cerebelo, esses núcleos aqui que aparecem, são dos menores neurônios que existem no organismo, que são neurônios que cada um deles é um grão, seria um grão do cerebelo. Aqui as células de Purkinje e à esquerda a camada molecular. Bom, aqui também é foto da nossa lâmina, porque eu não achei umas imagens semelhantes na internet, no site que eu estou usando para fazer os vídeos. Então aqui é uma imagem, é uma lâmina de cerebelo corada com prata, para que nós possamos visualizar os prolongamentos das células da neuróglia e dessa forma identificar os astrócitos. Como vocês podem observar aqui, essas estruturas alongadas que aparecem, mais escuras, são capilares sanguíneos. E aqui dá para ver já nesse aumento algumas células. E essas células nós sabemos que são astrócitos. Então nessa lâmina dá para ver os dois tipos de astrócitos. Dá para ver o astrócito fibroso, que é aquele que fica na substância branca, e também o astrócito protoplasmático, que é aquele que fica na substância cinzenta. É difícil nessa lâmina identificar as substâncias, certo? Então aqui nessa lâmina nós só queremos que vocês identifiquem o tipo de astrócito. Vamos passar para a próxima lâmina. Aqui em maior aumento já tem
uma região aonde dá para identificar bem os astócitos fibrosos. Observem como eles são. Ó. Eles apresentam prolongamentos finos e delicados. Dá para visualizar os prolongamentos. Todos esses que aparecem aqui nessa tela são astrócitos fibrosos, devido a esses filamentos que eles apresentam. Vou tentar dar um zoom aqui, ver se eu consigo, para vocês verem melhor. Olha só, ficou bom. Então, ó, astrócitos fibrosos. Vejam bem como são longos os prolongamentos que eles têm e não são muito ramificados esses prolongamentos. Em algumas partes, como aqui tem um pedacinho de um astrócito fibroso. Ó, isso aqui é um prolongamento de um astrócito que não foi bem cortado, né? E isso aqui é um pé vascular. Isso aqui é um vaso sanguíneo e aqui dá para ver que tem um pé vascular. Aqui provavelmente tem outro pé vascular, né, através dos quais os astrócitos se prendem aos capilares. Aqui deve ter outro pé vascular, ó, outro astrócito fibroso, né? E aqui também, observe, ó, um astrócito fibroso, que tem um capilar, e aqui tem um prolongamento, provavelmente aqui haja um pé vascular. Diminuir mais um pouco. Acho que é mais ou menos isso nessa lâmina. Aqui estão os astrócitos fibrosos em maior aumento, para vocês observarem os detalhes dos prolongamentos, que são realmente finos e sem ramificações. Ok? Dá para ver bem eles aqui, os detalhes do astrócito fibroso, para nós podermos agora ver os protoplasmáticos, para vocês compararem a morfologia de um e de outro. Ó, mais um detalhe de astrócito fibroso. E aqui também, astrócito fibroso. E aqui tem um capilar. E aqui tem um pé vascular, comunicando o astrócito com o capilar, conforme foi visto em aula teórica. Já aqui nessa região, a gente pode observar astrócitos protoplasmáticos, que são estes aqui, ó. Aqui. Vou tentar aumentar aqui, para vocês verem com mais detalhe. Ó, então aqui nós temos um astrócito protoplasmático. Observem que eles têm prolongamentos mais curtos e muito grosseiros. A gente não consegue individualizar os prolongamentos. Eles não são finos e longos, eles são curtos e difíceis de serem visualizados, discernidos uns dos outros. Ó, aqui tem outro mais característico, né? Esse aumento aqui não está muito grande. Ó, astrócito protoplasmático. Se eu aumento muito, ele fica fora de foco. Isso aqui é um neurônio, tá? Só para vocês verem que isso aqui realmente é um neurônio, como firma que nós estamos na substância cinzenta, porque tem neurônio. Esse neurônio não é muito grande, é pequeno, né? E aqui tem astrócito protoplasmático, ó, no mesmo campo. Tá? E o pericárdio de um neurônio sempre vai existir na substância cinzenta. Aqui um astrócito protoplasmático com maior detalhe. Né? Observe como são os prolongamentos dele. Né? São bem grosseiros mesmo. Vou tentar dar um zoom aqui. Observe. Eu acho que é bem diferente do astrócito fibroso. Aqui novamente, ó, astrócitos fibrosos, para vocês compararem a diferença em relação aos astrócitos protoplasmáticos. Para terminar a comparação, astrócito fibroso, astrócito protoplasmático, fibroso, protoplasmático. Acho que agora não tem dúvida, não é? Agora vamos ver as partes, os componentes do sistema nervoso periférico. Né? Nós temos 3 componentes no sistema nervoso periférico. Nós temos os nervos, os gânglios e os plexos nervosos, que são gânglios pequenos. Os plexos nervosos são gânglios pequenos intramurais, que ficam na parede de algum órgão.
Então a gente vai começar estudando os nervos. Eu vou usar aqui as fotos das nossas lâminas, porque eu gostei mais do nosso nervo aqui da foto, da lâmina, do que dos que eu vi no site que eu estava usando, ok? Então aqui, isso que aparece aqui nessa estrutura é um nervo cortado transversalmente e corado com HE. Aqui em cima tem um vaso sanguíneo. E aqui ao redor tem tecido adiposo, ó, unilocular, vocês podem observar. Então dá para ver claramente que existem 3 feixes nervosos de tamanhos diferentes. Tem um pequeno, médio e um grande. Né? Essa quantidade de feixes e tamanhos varia bastante de um nervo para o outro. Dá para ver também que ao redor desses feixes existe tecido conjuntivo denso pela coloração. Ok? Então, os nervos são constituídos por vários feixes de fibras nervosas. Então, aqui nós temos 3 feixes visíveis. Não existem pericários de neurônio no nervo. Não existe neurônio, corpo celular, só existem fibras nervosas, ou seja, axônios. E os nervos são organizados, são separados, esses feixes, por bainhas conjuntivas. Então, a bainha mais externa conjuntiva, que é essa aqui, ó, que está fácil de identificar aqui, que ela faz o contorno mais externo do nervo, é o chamado epineuro, que é uma bainha constituída por tecido conjuntivo denso. Depois, cada feixe tem o seu envoltório, que está aqui, ó. Dá para ver em alguns locais melhor, certo? Este é o perineuro. Ó, aqui está o perineuro deste feixe maior. Ele é estreito, aqui separou um pouco, olha aqui o perineuro, ó. E aqui também tem perineuro, ó, nesse feixe menor. Então, o perineuro envolve cada feixe. Também é tecido conjuntivo denso. E dentro do feixe, entre as fibras nervosas, tem tecido conjuntivo frouxo, denominado de endoneuro. Esse a gente não consegue visualizar bem, a não ser os núcleos de fibroblastos que existem. Vou tentar aumentar um pouco aqui. Olha aqui, dentro então, de cada feixe, nós temos fibras nervosas, que nesse aumento não dá para ver muito bem, que são essas estruturas claras, e núcleos, ó, que estão escuros. Esses núcleos que tem dentro do feixe nervoso podem ser núcleos de fibroblastos do endoneuro ou núcleos de células de Schwann, que são aquelas células que fazem o envoltório das fibras nervosas. Ok? Então, aqui nesse aumento, ó, epineuro, ou mais externo, envolve externamente o nervo. Depois tem o perineuro, que envolve cada feixe nervoso. E aqui dentro, entre as fibras nervosas, nós temos o endoneuro. E um aumento um pouco maior, que fica mais nítido, né? Dá para ver aqui um feixe, aquele feixe pequeno, daqui, e um pouco do feixe médio, né? No mesmo nervo. Aqui nós temos o epineuro, ó, que é a parte mais externa da bainha. Tudo isso aqui é epineuro. Aqui nós temos o perineuro deste feixe médio que está aqui. Perineuro aqui, ó. Isto é o perineuro. Isto aqui, ele não é muito espesso. E aqui dentro, nós já conseguimos observar, ó, as fibras nervosas mielinizadas, a gente consegue ver. Ó, aqui está o axônio e aqui está o espaço que tinha a bainha de mielina. O aspecto é parecido com o da substância branca da medula espinhal, bem parecido. Vou tentar aumentar um pouco. Observem, ó, axônio, bainha de mielina. Axônio, bainha de mielina. Axônio, bainha de mielina. E assim vai indo. Axônio, bainha de mielina. E esses núcleos que aparecem aqui, roxos, né, basófilos, podem ser ou fibroblasto ou célula de Schwann. A gente não consegue diferenciar bem um do outro. Existem fibras
amielínicas aqui no meio, só que elas são muito delgadas e a gente não consegue visualizar na microscopia óptica. A mesma coisa aqui no feixe menor, olha aqui. Axônio, bainha de mielina. Axônio, bainha de mielina, assim vai. E os núcleos das células. E aqui o epineuro, mais externo e mais espesso. E aqui o limite mais delgado é o perineu. Ok? Essa foto é da nossa coleção também. É a lâmina que nós usamos para mostrar o gânglio nervoso. Nessa lâmina, casualmente, é uma lâmina que foi feita da glândula adrenal. Aqui aparece um pedaço da glândula adrenal. E o gânglio que existe aqui nessa lâmina, ele fica associado à cápsula. Aqui está a cápsula da glândula adrenal, ele fica por fora da glândula, né, no tecido conjuntivo que está associado à cápsula. Então, essa estrutura que está aqui é o gânglio. Nesse aumento, que nós já podemos identificar é que essa estrutura não apresenta bainhas, não apresenta feixes diferentes. Ela é uma coisa é toda igual. Não tem divisões em feixes. Então já é o primeiro indício de que se trata de um gânglio. Vou tentar aumentar um pouco, ver se fica. Ó, se vocês observarem, essa estrutura aqui, dá para ver que tem tecido conjuntivo, mas não existem divisões nesses compartimentos. Então, não é o nervo. Já dá para se dizer que não é o nervo. Aqui, ó, na mesma lâmina tem um outro gânglio, né? Aqui dá para ver a glândula adrenal, a cápsula da glândula adrenal, e dá para ver que essa estrutura aqui está externa também a essa glândula. E aqui já tem uma imagem em grande aumento. Na verdade, toda aquela estrutura mostrada na imagem anterior, ela é formada, é assim. Essas células grandes que aparecem aqui, ó, o núcleo bem típico, ó, o núcleo grande e claro, nucleolo visível, e aqui o citoplasma perinuclear. Isto é um pericário de neurônio. Aqui tem outro pericário de neurônio, o núcleo está aqui. E tem mais outro pericário, o núcleo está aqui. Então, de novo, núcleo claro, muito claro e grande, nucleolo visível, e aqui o citoplasma perinuclear. E aí vocês vão observar que são vários pericários, um do lado do outro. Às vezes, como aqui, o núcleo não aparece no corte, ele simplesmente não foi cortado, ficou fora da linha de corte. Aqui também, ó, tem o pericárdio, tem citoplasma perinuclear, mas o núcleo não foi cortado. Aqui parece que só apareceu o núcleo. Entende? Então, realmente é um pericárdio do lado do outro. Os núcleos dos neurônios é que são fáceis de serem identificados, porque é o núcleo mais claro que existe, que é uma célula que nunca para de produzir neurotransmissores. Então, a cromatina do núcleo dessas células, ela está sempre dispersa. Isso faz com que o núcleo dos neurônios sejam inconfundíveis. Observe aqui, ó, o núcleo do neurônio. Como é claro. Ó, núcleo do neurônio, a cromatina super clara, dispersa, que está bem desespiralada. Aqui está o nucleolo, que é um só e grande. E aqui está o citoplasma perinuclear. Bom, além disso, nós observamos tecido conjuntivo aqui, com células do conjuntivo, que permeia, fica entre os pericários, não forma bainhas, ele é desorganizado. Provavelmente aqui são núcleos de fibroblastos. Esses aqui, ó, observe, bem típico. E também tem outros núcleos daqui, que mais próximos ao pericário, que provavelmente são núcleos de células da neurose, núcleos de células satélites. As células satélites são células que se organizam ao redor do pericário para a proteção do pericário. Só que a gente não consegue pegar muito bem, pelo menos na nossa lâmina aqui, a gente não consegue visualizar muito bem as células satélites. Não consegue identificar muito bem. Então, na verdade, o que a gente pode dizer nessa lâmina aqui? A gente tem que identificar primeiro o gânglio, vendo que existem vários neurônios.
ok? Então é um gânglio, porque no nervo não aparece neurônio. Segundo, tem conjuntivo, que não é organizado em bainhas. E aí tem esses núcleos que a gente não pode afirmar com certeza nesta lâmina. Então a gente tem que saber que esses núcleos que aparecem aqui, que são só núcleos, né, que a gente não consegue identificar o citoplasma, podem ser de célula satélite, podem ser de fibroblastos do conjuntivo e também podem ser de células de Schwann, porque de cada um desses pericários parte um axônio. E no momento que o axônio se projeta, né, ele já é envolvido por células de Schwann que fazem um envoltório. Ok? Aqui vocês podem ver em aumento médio uma outra lâmina de gânglio, né? Também é colorada com HE, mas está com a coloração um pouco diferente da outra. Essas estruturinhas que aparecem aqui, embora estejam em menor aumento, são pericários. Ó, tudo isso é pericário. Ó, em alguns dá para ver o núcleo já nesse aumento. É difícil conseguir uma boa resolução, mas observem aqui, ó. Pericário, ó. Aqui está o núcleo, o nucleolo, e aqui por fora o citoplasma perinuclear. Então é um gânglio de outra lâmina. Ó, núcleo, nucleolo, citoplasma perinuclear. Aqui em maior aumento, ó. Dá para ver os neurônios, né? Ó, núcleo, nucleolo, citoplasma perinuclear. Mesma coisa aqui. Vários pericários. Então, nós temos um gânglio nervoso. Mais uma imagem, mostrando alguns neurônios bonitos, ou o núcleo bem bonito aqui, ó. O nucleolo bem visível e mais o citoplasma perinuclear. O outro aqui. E aqui nós temos uma imagem do site, um gânglio do site que eu tenho usado para fazer os vídeos. Observe que é bem semelhante ao que mostrei para vocês. Existe conjuntivo, existe uma cápsula de conjuntivo por fora, mas depois esse conjuntivo não se organiza em bainhas. Então eu estou aumentando, ó, já dá para ver os pericários. Ó, já dá para perceber os pericários. Então a gente vai aumentando devagar, na tentativa de ver os núcleos desses neurônios. Esse aqui já mostra o núcleo. Observe que esse gânglio aqui, os núcleos são menores um pouco do que aqueles das nossas lâminas. Observem aqui. Ó. Olha aqui, um núcleo bem visível, claro. O nucleolo grande, central. E aqui o citoplasma perinuclear. E dá para ver essas manchinhas basófilas que são os corpúsculos de início. Esses núcleos que estão mais próximos aqui ao pericário, provavelmente são núcleos de células satélites. Aqui, ó, aparece um outro pericário, só que o núcleo não foi cortado, não ficou na linha do corte. Isso aqui é o citoplasma perinuclear. Mas dá para ver que existem núcleos organizados ao redor, que provavelmente são núcleos de célula satélite. E aí, só para vocês verem a diferença de os gânglios são parecidos mesmo, independente das lâminas, não é uma coisa tão distinta. Ó, vou tentar aumentar o outro aqui. Esse aqui, por exemplo. Ó, outro neurônio, tá? Neurônio. Tá bonito. Olhem só, o núcleo bem delimitado, cromatina bem dispersa, o nucleolo grande, único, né? Sempre um só nucleolo. E aqui o citoplasma perinuclear. Dá para ver os corpúsculos de início, as manchinhas basófilas. E aqui, provavelmente, esses núcleos que estão aqui ao redor são as células satélites. Esses outros núcleos mais afastados podem ser de fibroblastos do conjuntivo, que permeia esses neurônios, e também podem ser de células de Schwann. Acho que está claro, né? O que é um gânglio e a diferença entre gânglio e nervo, que tem que estar bem clara para vocês.
Ok? Acho que é isto. Aqui tem outro bonitinho, mas... Observem bem ali, ó. O núcleo, claro, o nucleolo visível e o citoplasma perinuclear, que dá para ver os corpúsculos de início, que são essas manchinhas basófilas aqui. Ok? Essa lâmina não é nossa, é do site. E é um corte de intestino delgado, corado com HE, muito bem corado. E mostra aqui a mucosa do intestino. Depois nós temos uma submucosa. E aqui tem a camada muscular que existe em todo o tubo digestório. No tubo digestório todo, existem plexos nervosos, que nada mais são do que gânglios menores, que ficam dentro da parede do órgão. Isso aqui tudo é a parede do intestino delgado. Tudo isso aqui é a parede. A luz ficaria aqui, ó. Não está presente porque foi feito um corte diferente. Aqui está a luz, ó. Então isso aqui é a parede do intestino. Então aqui tem a camada muscular. Tem uma camada interna e uma camada externa. Aqui nós podemos encontrar plexos nervosos, que são pequenos gânglios que ficam no meio da camada muscular. Aqui, por exemplo, ó, aqui tem músculo cortado, músculo liso cortado longitudinalmente, e aqui tem músculo liso cortado transversalmente. Aqui nós temos algumas regiões, ó, várias regiões mais claras, que são plexos nervosos. Então eu vou aumentar aqui, que tem uma região maior, para tentar ver melhor, para confirmar se é realmente um plexo nervoso. E já está dando para ver, ó, num aumento maior, olha só, eu consigo ver um neurônio grande aqui, ó, núcleo do neurônio, nucleolo, citoplasma perinuclear. Tem outros neurônios menores, que estão aqui, ó, outros núcleos de neurônio. Aqui é mais fácil, geralmente, dos plexos, a gente visualiza melhor os núcleos dos neurônios. Então, aqui é o plexo nervoso, né, que fica no meio da túnica muscular do tubo digestório. Em todo o contorno, ó, tem vários plexos, ok? Então, o plexo aqui é chamado mioentérico, porque fica mio relativo ao músculo, fica no meio do músculo liso do tubo digestório. Se nós continuarmos aqui, provavelmente é outro, eu não sei se está bem característico, não está bem característico, a gente não consegue ver bem os núcleos de neurônios. Tem outro, ó. Vou tentar aumentar mais, também não está muito característico. O melhor era aquele mesmo que eu mostrei para vocês, tá? Então, para vocês terem uma noção de localização, né? Aqui está a parede do intestino, aqui está a túnica muscular, músculo liso, e aqui tem um plexo nervoso, ok? Aqui está a fotografia de uma lâmina nossa do intestino grosso, mostrando aqui está a mucosa do intestino, aqui a luz fica aqui está a submucosa, e aqui está a túnica muscular, músculo liso. Nós ouvimos no site os plexos nervosos que ficam aqui, ó, entre as duas camadas de músculo liso, dessa parte. Na submucosa, que é essa parte de tecido conjuntivo mais frouxo aqui, ó, tem muitos vasos sanguíneos e tem estruturas como essa aqui. Isso em todo o tubo digestório. Ó, aqui não dá para ver essa estrutura, por exemplo. Tem várias como essa, aqui tem outra. Essa estrutura é um plexo nervoso também. Vou tentar mostrar para vocês melhor. Aqui, ó, em maior aumento, a mesma estrutura. É um plexo nervoso que fica na submucosa do órgão, do tubo. E nesse plexo nervoso, né, semelhante ao outro que nós vimos antes,
Ó, a gente pode observar núcleos de neurônios, que são todos núcleos de neurônios. Vou tentar aumentar um pouco. Ó, aqui com certeza são pericários de neurônios, só que o núcleo não foi cortado. Aqui tem um, aqui tem outro, só que o núcleo não aparece, porque o núcleo não ficou na mesma linha do corte. Mas aqui dá para ver núcleo, ó, nucleolo, núcleo, outro núcleo, né? Mais um aqui, mais outro aqui que está meio fora de foco, outro aqui. E esses outros núcleos menores que aparecem aqui, alongados, são fibroblastos, podem ser células satélites e também células de Schwann, conforme o gânglio. Isso aqui nada mais é do que um gânglio pequeno. Então, na verdade, no caso, nós estamos estudando os plexos nervosos do tubo digestório, todo o tubo digestório. A gente encontra dois tipos de plexos nervosos na parede do tubo digestório. Aquele que fica entre o músculo liso, entre as túnicas de músculo liso, e aquele que fica na submucosa, que é esse aqui. Ó. Então, aqui está o músculo liso. Tem aqueles que ficam aqui, entre as duas camadas de músculo liso, desses espaços mais claros aqui, e aqueles que ficam aqui na submucosa, que é essa região aqui, vem daqui até aqui, que aqui tem um, ó, e aqui tem outro. Esse aqui é aquele que nós estudamos, que é esse aqui, maromento. Ok?